Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. O assunto de hoje é paratletismo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui os campeões e também medalhistas, representantes do programa Esporte para Todos, Thiago Soares, que pratica lançamento de disco e também arremesso de peso, e André Rocha, que é medalhista mundial deste ano, coordenador da equipe paralímpica de alto rendimento e também pratica lançamento de disco e arremesso de peso. Seja muito bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo, André. Obrigada por aceitarem o nosso convite para estarem aqui hoje. Nós agradecemos a oportunidade. Bom, para a gente começar, então, eu já queria saber como o esporte surgiu na vida de vocês. Quando que vocês perceberam que podiam praticar de maneira profissional? O esporte na minha vida surgiu como uma virada de chave, né? A minha doença ela foi adquirida, eu tenho retinose pigmentar e através do programa Esporte para Todos da Prefeitura de Taubaté, eu pude voltar a sorrir. Me trouxe para o jogo novamente, por quê? Após ser diagnosticado e receber a informação que eu ia ser aposentado por invalidez, dentro da minha deficiência, eu criei o meu maior problema, que foi a minha aceitação. Eu não me aceitava. Eu não gostaria que ninguém soubesse que eu estava dependendo de uma guia para poder me locomover, sabendo que hoje ela é de extrema importância para nós. A mudança de layout dentro da minha casa, enfim, então foi uma mudança muito grande. E aí... Quantos anos você tinha e qual que era a sua profissão? Eu era gerente comercial. Certo. Varejista. Eu tinha 25 anos, conseguindo trabalhar até os 29. Depois da doença retinose pigmentar, ela vai fechando a visão. E aí ela foi agravando e eu não tinha mais condições de fazer o que eu fazia. Eu viajava, né, era responsável por algumas lojas no Sudeste. E aí, após uma depressão profunda, minha esposa viu uma matéria na televisão falando que o programa Esporte para Todos, responsável Diego Cascar, do meu treinador, estava procurando pessoas com deficiência para realizar teste para ver onde se enquadrava dentro do esporte. Minha esposa falou, amor, chegou o seu momento. Eu falei, não, para mim não tem, eu não conheci o mundo paralímpico. Falei, para mim não tem o que fazer. Ela falou, tem, para todo mundo tem um jeito. E aí ela meio que me forçou a dar sequência. E graças a Deus, sou muito grato à minha esposa, aos profissionais do programa Esporte para Todos, que hoje estamos aí sendo o segundo melhor do Brasil, medalhista de ouro no Rio de Janeiro, do lado de um cara que não tem o que falar, André Rocha, recordista mundial. Então imagina a bagagem. Eu sou um bebezinho, né? Eu tenho 5 anos no projeto, conseguindo bons frutos, graças a todos que me apoiam. E é de extrema importância estar do lado de quem já tem uma história encantadora. Então o esporte para mim, hoje eu falo, o esporte mudou e salvou a minha vida. Com certeza. Você também é um motivo de orgulho para Taubaté. Obrigado. Agora vamos entender um pouquinho, André, de que forma que o esporte surgiu na sua vida, quando você percebeu que poderia se profissionalizar? Eu a vida inteira pratiquei, né, atividade física. Eu tive a oportunidade de ser um profissional de basquete, mas por motivos outros isso acabou não acontecendo. Logo em seguida eu entrei para a polícia, aí sofri o meu acidente em serviço no ano de 2005. Em 2007 eu me afastei definitivamente. E assim como o Thiago bem colocou, né? Só quem passa por isso que sabe, né? Você ter uma vida ativa e de uma hora para outra o jogo da vida virar, né? E você receber, porque eu fiz essa pergunta também para a médica, né? Parece que você não está acreditando. Eu falei assim, então o senhor está dizendo para mim que a partir de hoje eu sou um deficiente físico, eu não vou voltar mais a andar. Ela falou assim, exatamente, esse é o quadro. E conversamos muito, mas você receber um diagnóstico, você não saber que rumo tomar é muito difícil, né? É muito complicado. A aceitação realmente é a parte mais difícil, é um luto que todos vivem.
e que até segundo a própria psicologia, esse luto ele é necessário, né? A maneira como você vai lidar com isso, o tempo, né? Cada um tem o seu tempo, mas a forma como você vai conduzir, você vai virar esse jogo, é o que eu acho que vai determinar muito a sua caminhada futura. Eu fiquei uns 2 anos num período bem complicado de depressão, né? Já quase fiz besteira nesse período. Graças a Deus, graças a bom Deus, eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa espetacular, meus filhos e alguns amigos que eu posso realmente chamar de amigos e que me ajudaram muito a sair desse buraco, né? Então, o esporte, nesse período, eu fui procurar o meu antigo treinador de basquete, acho que muitos o conhecem, que é o Branquinho. Ele era da equipe do vôlei Taubaté, porque eu estava sentindo a necessidade de voltar a praticar uma atividade física. Não voltar a competir, mas era realmente praticar uma atividade física. E ele falou para mim que justamente no ano de 2013 estava iniciando um projeto para eu procurar a Secretaria de Esportes e que ele acha que daria certo e que seria muito bom para mim. Foi o que eu fiz. Eu fui a primeira vez, fiquei com vergonha, a bem da verdade, não desci do carro, fui embora e depois de uns 2 dias eu voltei e aí começou toda a história do esporte, né? Na outra semana eu já estava treinando. Na primeira semana, eu nunca fiz o arremesso de peso na minha vida. Na primeira semana a gente já tinha quebrado o recorde brasileiro no treino. Aí toda aquela vontade de voltar a competir, tudo isso começou a voltar de uma forma muito forte. Eu sou muito competitivo, adoro essa adrenalina. E eu comecei a vislumbrar a oportunidade de realmente voltar a competir. E daí no mesmo ano apareceu um campeonato, que foi o campeonato da FPDC, Paulista. Eu quebrei o recorde da prova, depois no outro ano nós fomos para o brasileiro. Quebramos o recorde brasileiro e dali para frente não parou mais. Eu tive a oportunidade de receber a minha primeira convocação para a seleção no ano de 2015, né, onde nós fomos para o Parapan em Toronto, no Canadá. E ali começou uma história muito bacana, muito bonita, inspiradora, porque a gente pensa muito não só, né, nos colegas policiais, nas pessoas que sofrem um acidente e ficam inválidas, mas nas crianças também, né, que eu acho que é o futuro, e a gente precisa fazer com que eles, e os pais também, né, enxerguem que existe sim um caminho, existe sim um futuro, e independente de você chegar campeonato mundial, PAN, seja o que for, a gente precisa mostrar, inspirar e passar que essas crianças têm que estar felizes, essas pessoas têm que estar felizes fazendo uma prática esportiva, né? O resultado de uma medalha, de um campeonato, isso é consequência, né? Primeiro de tudo, você tem que se sentir bem, estar incluso num grupo e ser feliz. Então, a minha história foi dessa forma e, graças a Deus, são 10 anos dessa caminhada e a gente defendendo não só Taubaté, né, mas todo o Vale, o Estado de São Paulo, as forças, né, militares aí e o Brasil. Bom, vocês dois falaram sobre essa relação com os colegas, né, de treino, os outros para-atletas. Tiago, conta pra mim, como que é ali essa rotina? Porque cada um de vocês vem com uma bagagem, né? Sim. Com uma história, com um sacrifício, com uma depressão. Como que é essa rotina ali, compartilhando o dia a dia com os outros para-atletas? Hoje é muito positivo, né? Pode a gente dar essa volta por cima, né, da nossa introdução que falamos no início. Hoje nós somos muito bem apoiados, temos um suporte sensacional, tanto na parte que é de extrema importância, a cabeça está bem, o corpo está ótimo. Temos um trabalho maravilhoso da nossa psicóloga, de nutrição, os treinadores, massoterapeuta, fisioterapeuta. Então, tipo assim, é um conjunto. E todos ali tá para somar. E somos uma equipe muito receptiva. Então, quando chega uma pessoa, a gente já lembra do nosso passado, o que passamos e como vamos acolher esse que está chegando agora. Porque qual que é o objetivo do nosso projeto?
é pegar uma pessoa, vulgo conhecido por muitos como PCD, que é pessoa com deficiência, e transformar em ACD, atleta com deficiência. Então, o projeto tem esse poder e eu sei o quanto ele é importante para mim, quanto foi importante para mim, como para o meu amigo André e como para todos da equipe, né? Então, a gente procura sempre acolher e resgatar essa pessoa, porque muitos acham, putz, estou perdendo a visão, perdi uma perna, enfim, o que eu vou fazer agora? A gente consegue fazer tudo no nosso tempo, do nosso jeito e com os nossos treinamentos que são muito específicos para cada tipo de deficiência. Então, existe um trabalho muito interessante dos professores, do Diego Cascardo, da Júlia Cascardo. Então, é um trabalho bem legal que a gente tem dentro do projeto. Então, é muito importante, é um projeto muito rico, muito... eu posso ficar aqui falando inúmeras horas, porque eu sou muito grato, eu sei o quanto ele é importante para mim e eu quero sempre passar isso, transmitir isso. Ontem voltamos de uma competição, no qual eu fui campeão paulista, ontem, graças a Deus, medalha de ouro no arremesso e lançamento, fruto do trabalho da nossa equipe. A gente tem aí 2 jovens que vai ser talento, porque o nosso esporte, nossa modalidade, querendo ou não, é o destaque de Taubaté, nacional e internacionalmente. Nossa equipe é forte. Nós temos 2 talentos, que é o Marcos e o Carlos. O Carlos foi numa palestra que eu fui numa escola, deixei o convite aberto, ele veio até o projeto, participou há 15 dias atrás da Paralimpíadas Escolares, foi medalha, e ontem foi medalha de ouro, quebrando o recorde da prova. Então, a potência que Taubaté é. E são 2 jovens. Hoje eu tenho 39 anos. Carlinhos não é nem de maior de idade ainda. Então, imagina o futuro, o orgulho que ele não vai dar, o quanto que ele vai honrar o nome Taubaté. Com certeza. Então, temos promessas aí para o esporte paralímpico. Grandes promessas. Para Taubaté. Sempre. Agora, André, depois que um paratleta já tem as suas conquistas, as suas medalhas, já é destaque, ganha uma outra projeção. Mas como que é ali no início conseguir apoio para essa carreira, patrocinadores, como que funciona? Eu acho que isso aí é uma problemática, na verdade, nacional, né? Não municipal, regional. Eu acho que existem algumas políticas públicas, da mesma forma que Taubaté, há praticamente 10 anos, tem dado um suporte muito positivo, né, para N modalidades que fazem parte do FADAT. Isso nos propicia manter uma qualidade melhor no esporte, a gente realmente permanecer no esporte. E isso a gente já sabe. Mas, num todo, o que a gente sente muita falta, eu acho que no geral, é o engajamento das próprias empresas. Eu não sei se é por falta de conhecimento ou por falta de interesse, tendo em vista que hoje nós temos aí mecanismos que façam com que a empresa, necessariamente, ela não precise desembolsar nenhum real, né? O dinheiro que seria destinado para o imposto, o pagamento, né? ISS e outros tributos, esse dinheiro pode ser revertido, né? Ele pode ser revertido para uma equipe, ele pode ser revertido para um atleta, enfim. Eu acho que falta essa participação maior, esse olhar maior das empresas. Até porque, independente do que eles apoiem, de qual modalidade eles apoiem, isso traz muitos pontos positivos para a empresa, né? Então, eu não sei se falta um pouco mais de divulgação ou se falta realmente mais interesse, mas a gente sente muito essa falta, né? Isso acaba num todo, no Brasil, né? E a gente acredita que as coisas venham a melhorar, né? Com o tempo, né? Que as empresas tenham esse olhar. Porque quando a gente fala de política pública, né? Que a gente fala muito... A gente que convive muito dentro do esporte com outras pessoas de todos os estados, a gente fica muito chateado. Se você vê o que Taubaté faz hoje pelo esporte, eu converso com muitos outros colegas de outros estados e eles falam assim: André, teve várias situações a gente tem que fazer rateio, vaquinha para poder ter uma van para nos levar até lá. E daí cada um se vira com o seu lanche, coisa e tal.
locais que não têm o suporte, o apoio nenhum para financeiro, apoio para poder continuar no esporte, enfim. Então, assim, a gente vê que Taubaté é uma exceção, assim como poucas outras cidades, com relação a esse apoio, né? A gente espera que isso venha a melhorar com o tempo. Bom, e antes da gente encerrar esse nosso primeiro bloco, eu queria perguntar para você, Tiago, qual que é o seu conselho para as crianças, adolescentes, jovens com deficiência e que queiram seguir essa carreira no esporte? Acreditar no sonho delas, porque o potencial está dentro delas e precisa externar isso aí, colocar para fora. E somos todos iguais, cada um com um tipo de limitação. Sendo assim, a gente consegue fazer tudo que uma pessoa convencional consegue fazer. A gente consegue fazer do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira. Tá ótimo. Obrigado. Bom, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso primeiro bloco. Quero agradecer, Tiago, Obrigado. a sua presença, agradecer também Obrigado. a você, André. Já fica aqui o nosso convite para que retornem numa outra oportunidade, para que a gente possa falar mais sobre o paraatletismo, porque tudo que é bom a gente precisa dar projeção, a gente precisa falar sobre aquilo que nos traz orgulho. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, nós vamos conversar com o Marco Antônio Olivato. Ele é secretário de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura de Taubaté. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular, hoje conversando sobre paraatletismo. No primeiro bloco, nós conversamos com os paraatletas Tiago Soares e André Rocha. E agora, neste segundo bloco, nós estamos com o secretário de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura de Taubaté, Marco Antônio Olivato. Marco Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia. Agradecemos muito poder apresentar um pouco das políticas públicas, né, que nós administramos dentro da cidade de Taubaté, na área do paradesporto. Bom, no primeiro bloco, os paraatletas deram uma grande lição para a gente de vida, falando sobre superação, sobre a importância do incentivo da família, do apoio da sociedade. Agora eu quero saber, enquanto administração pública, o que é o esporte para todos e de que forma a prefeitura incentiva e apoia o paraatletismo? O esporte para todos já vem acontecendo há alguns anos dentro da cidade de Taubaté. Ele tem dois viés, né? O viés do esporte, do paradesporto social e o viés do paradesporto de rendimento, né? De alto rendimento. Mas entender, assim, a importância, né? Do olhar para o esporte social, no sentido de nós atingirmos as demandas, né? De pessoas, né? De crianças, jovens com deficiências, que poderiam ter acesso a esse esporte e futuramente pleitear, né? Um momento de performance dentro do paradesporto. Entender que já em pesquisas organizadas há algum tempo pelo até o IBGE, 30% de uma população dentro de um município tem alguma deficiência, né? Na questão da deficiência física, motora, né? A gente tem que ter esse olhar de desenvolver uma política muito boa, e isso nós fazemos dentro da nossa secretaria, no sentido de entender e fazer com que as famílias façam esses jovens, esses adolescentes chegarem, né, no momento ali dos projetos para dar início nas suas atividades esportivas. E entender também que o esporte, nesse sentido, ele vai ter um olhar também na prática da atividade física quanto à aquisição de saúde, da sua verdadeira importância. Então, o acesso para o paradesporto bem-sucedido é importantíssimo.
Qual que é a diferença do paradesporto social e de alto rendimento? O paradesporto social é o olhar sobre as pessoas com deficiência, onde a gente faça algum tipo de atividade física, né? Coloquem essas pessoas dentro de projetos para que atenda a boa qualidade de vida, né? Isso é importante, esse olhar tanto de saúde, mas também da qualidade de vida, no sentido de manter a autonomia, ampliar a autonomia, né, dessas pessoas com deficiência no ir e vir. Essa é a visão, né, do paradesporto social, né? Então, realmente dando esse acesso, mas o mais importante é vencer a dificuldade de chegar essas pessoas ao espaço para ter essas atividades. Já o paradesporto, no que se refere ao alto rendimento, é no desenvolvimento das performances, né? Desenvolver, né, na formação, no padrão dos movimentos, de um arremesso, de um lançamento, de uma corrida, de um ciclismo, de uma escalada, de uma coisa importante. Melhorar realmente a performance. Então, são esses dois ambientes. Quanto política pública do nosso município, nós temos que ter esses dois olhares, né, na questão da disponibilidade dos recursos, né, público, para que a gente possa fazer um bom desempenho nas duas áreas. Uhum. Bom, e nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil foi um grande destaque, né? Foram 72 medalhas, dentre elas 22 foram de ouro. Rendeu a 7ª posição para o Brasil no quadro de medalhas. Qual que é a importância desse resultado, Marco Antônio, no sentido de ampliar os patrocínios, os investimentos, para que as empresas entendam que existe um bom retorno? Primeiro dizer assim, o Brasil tem uma estrutura interessante para o paradesporto, porque hoje ele tem uma Secretaria Nacional, né, de Paradesporto, dentro do Ministério de Esporte. Então, é um espaço conquistado, né, onde ali se tem grandes projetos, grandes estudos, ou seja, vai ter sempre uma boa representatividade nos Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais. Esse cenário o Brasil sempre vai ter. Nós estamos bem ranqueados em diversas modalidades. E o mais importante nessa questão toda, na manutenção disso, é os atletas se desenvolverem nos seus municípios, nos seus estados, nas suas regiões. Para isso, é importantíssima a questão das leis de incentivo, né? A federal, estadual, e que os municípios tenham esse olhar também de ter, né, as suas leis de incentivo, mas uma boa fatia dessa lei de incentivo para o paradesporto. Isso é importante, né? Entendendo que nós temos pessoas com deficiências dentro dos municípios, é um número significativo no sentido da responsabilidade de ter uma política pública, tanto para a prática da saúde, do social, mas como o de rendimento. Eu acredito que cada vez mais, né, as empresas entendendo a importância, né, de abraçar, através das leis de incentivos, recursos diretos, esses para-atletas, dá-se para fazer um grandioso trabalho de marketing, né, esportivo, uma grande mensagem institucional, né, dentro do seu ambiente corporativo e do compromisso, né, da missão dos seus produtos, dos seus serviços, ou seja, daquela empresa. E o para-atleta, nesse sentido, é uma pessoa fantástica, com grandes histórias de superação, né, na sua vida, dentro da sua família. É o que a gente encontra no dia a dia. Uhum. É importante que os valores da empresa estejam alinhados também, né? Não só com o esporte, mas também com o paraatletismo, que é o que você disse, né? Ele vem carregado de tanta coisa boa, né? De superação, de determinação. E quando uma empresa resolve investir num paraatleta, aí ele investe no paraatleta ou na equipe? Você vai ver dois caminhos de incentivo, né? Nos chegam lá na secretaria projetos coletivos, onde você pega um time, né, que disputa uma determinada modalidade, e ali a visão, você tem um olhar sobre um plano de trabalho que aquela entidade que trabalha com o paradesporto faz, bem importante, como é a nossa equipe do
para-atletismo, né? É um time, é uma equipe, mas também chega muito projetos individuais, né? Para atletas bem ranqueados que disputam como pessoa física, vamos dizer assim, aquela competição. Tem um bom índice, né? Está bem ranqueado. Então, assim, chegam esses dois projetos. E a gente vai fazer sempre essa boa avaliação e tentar disponibilizar os recursos da melhor forma possível. Uhum. Bom, agora eu queria entender qual que é o segredo de Taubaté, que tem mostrado para a gente grandes destaques aí no paraatletismo, inclusive Marina Dias também, né, um destaque na paraescalada. Quais são essas condições favoráveis que Taubaté oferece, que tem trazido tantos resultados bons? Taubaté é uma cidade esportiva, né? Tá no DNA dela, tá no ambiente do município. Temos faculdade de educação física, nós somos a segunda cidade da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte com a concentração de profissionais de educação física. Então, esse ambiente favorece muito. O espírito é bem aberto em sermos uma cidade para o esporte, para a atividade física. Temos diversos equipamentos físicos, esportivos no município, que também é um grande desafio nesse sentido, né, de você manter e ativar esses equipamentos, né? Então, é uma cidade extremamente preparada. A nossa Secretaria de Esporte, na verticalização dela toda, ela é composta por profissionais de educação física. Veja bem, a gente vive um ambiente político, né, dessa questão de gestão pública, mas nós temos uma secretaria extremamente técnica nos seus cargos, que devidamente tem que ser técnicos, né? Temos áreas administrativas com colegas junto, dividindo, mas isso torna um ambiente extremamente favorável para se obter bons índices, né? E o atletismo também me chama bastante atenção, mas eu estive acompanhando agora recentemente os jogos escolares municipais, tal. Você vê que os jovens, as crianças, independente da deficiência física ou não, tem uma abertura para a prática do atletismo, né? Então, eles estão disponíveis, né? Dispostos a fazer saltos, corridas. Isso reflete no dia a dia, com a pessoa com ou sem deficiência. Então, o atletismo, ele sai na frente, né? Nos dois segmentos, né? Com ou sem deficiência. E agora, o olhar para o paradesporto na modalidade do atletismo é bastante forte. E você vê, o atletismo é uma das atividades que requer até menos investimentos tecnológicos para as coisas. Tem todas as suas tecnologias de aplicação do esporte, né? Mas ele é bem democrático, é bem acessível. Eu acho que essa é a característica. Temos grandes espaços abertos para lançamentos, arremessos, né? Então, é bem interessante. E a gente vê muitos bons profissionais preparados para lidar com isso. Isso que é importante, né? Nós entendermos na prioridade. Então, Taubaté tem e vai continuar tendo bons resultados, né? E isso faz com que nós, gestores públicos, no bom uso do recurso público, né, municipal, termos bons olhos para esse segmento. Bom, e você falou aí de investimentos em equipamentos. Eu queria saber qual que é a infraestrutura que os para-atletas precisam que difere dos demais atletas, ou não tem essa diferença? Não, sempre tem. Primeiro, uma atenção, assim, o acesso aos recursos humanos. Temos que ter profissionais, disponibilizar profissionais com a competência e preparo técnico para atender esses atletas nas suas modalidades. E isso é um olhar que nós temos dentro da Secretaria. Outro é o equipamento físico, né? A gente vem sempre em constante avaliações dos nossos equipamentos, no sentido de tornar ele acessível, competente. Então, assim, muitos deles
treino ali no espaço do CTI, né? Onde fica a própria sede da Secretaria de Esporte. É um espaço amplo, de fácil acesso, de chegada, de entrada, de saída. A gente está cada vez mais agora, nós estamos lá, eu estou junto com a equipe, tentando ter um olhar sobre uma edificação nova, onde a gente tem esse olhar também muito preocupante de acesso aos para-atletas, porque nós temos que caminhar alguns equipamentos nos dois sentidos, né? Com pessoas com e sem deficiência, para atender todas as demandas. Essa preocupação está no nosso DNA, a gente vai ter, até mesmo porque a história do paradesporto em Taubaté é muito forte, né? Então, temos esse olhar. Estamos agora fazendo um planejamento, tendo um olhar específico para os lançamentos e arremessos dos para-atletas também. Nós temos que conversar, negociar com eles. Com qualquer momento de transição, de modificação, dá um certo desconforto, mas todos, né, entenderem que é para o melhor da modalidade. Agora, falando num panorama nacional, qual que é a sua opinião sobre os investimentos que o Brasil faz em paratletismo? Você acha que a gente ainda tem muito que melhorar? Você mesmo já citou que agora nós temos uma Secretaria Nacional específica para essa área, mas em que a gente pode melhorar? Olha, particularmente eu entendo que para o paradesporto nós estamos muito aquém do que realmente nós precisamos para fazer frente àquela 7ª colocação que você colocou nas Paralimpíadas, né? Mas eu acredito que o olhar tem que vir dentro dos municípios, né? Dentro dos municípios com uma política pública e sendo construído para o Estado e para o todo, né? Óbvio que o Ministério hoje, através da sua secretaria, tem um olhar sobre desenvolvimento de demandas e atletas com índices, mas eles são competentes para entender que o dia a dia do para-atleta está dentro dos seus municípios, né? É ali que ele acorda, levanta, vai para a área de treinamento. Então, assim, estão bastante abertos nesse sentido. Tem que melhorar um pouco mais a participação nas leis de incentivo nacional. Mas também nós no município temos que ter projetos, né? Temos que ter projetos. Então, você imagina, Brasil todo aí com todos os seus municípios, né? Tem as suas dificuldades. Muitos municípios ainda não parou nem para pensar que tem que ter, né? É onde é o sucesso, né? Do Vale do Paraíba, né? E especificamente dentro de Taubaté, eu conheço um pouco. Eu estava anteriormente como diretor regional de esporte aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte da Secretaria de Estado, mas a gente vê que Taubaté, né? A cidade de Taubaté é diferenciada nesse contexto, a parte humana e de preparo dos profissionais para lidar. Então, como eu vi aqui no primeiro bloco, dois para-atletas com índices mundiais, né? O Thiago tinha acabado nesse final de semana de ganhar uma competição estadual, né? Então você vê que está incorporado nas pessoas que moram, que vivem aqui em Taubaté. Não são atletas de fora que competem pela cidade. Realmente são demandas, projetos que têm ao longo da sua existência um desenvolvimento de atletas dentro do município. E a Secretaria Nacional quer esse olhar, né? Quer ter essa segurança. E antes da gente encerrar, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, pais, mães de crianças e adolescentes que tenham deficiência e até mesmo adultos como o Thiago, como o André, que queiram conhecer o programa Esporte para Todos, de que forma que eles podem entrar em contato, onde eles vão para ter mais informações? O que eu posso falar para as famílias nesse primeiro momento é entender assim, vale muito a pena nós que temos muito próximos da gente, das nossas famílias, pessoas com deficiência, levem para os espaços, levem para os projetos esportivos e tenha no atletismo, né, uma atividade de muito fácil acesso e desenvolvimento dessas pessoas com deficiência. É uma prática feita em campo aberto, né, em área aberta, é
muito gostoso lidar com a natureza e com toda essa política. A Secretaria de Esporte garante profissionais dentro desses projetos, né? E quem sabe a gente sonha em fazer com que esses jovens, adolescentes, adultos, como o André aqui fez um testemunho no primeiro bloco, se desenvolvam como atletas, ganham performance. Independente disso, vão ganhar autonomia, vão ganhar um sentimento de estar integrado a uma sociedade municipal, estadual, que é de extrema importância na vida de cada um deles. Então, procurem os nossos projetos de paradesporto dentro da nossa Secretaria de Esporte, tá? Visite o nosso site, ali você vai ter os canais, né? De esporte para todos, você vai ver os lugares que nós temos acesso. O nosso grande centro ali é no CTI, né? Que a gente faz um trabalho. Estamos totalmente à disposição para que a gente possa vir a atender realmente as famílias aqui da cidade de Taubaté. É uma política do nosso atual prefeito também, incorporar e ter, tá? Ficamos muito felizes até com a medalha, né, da para-escalada, né, que nós conquistamos no Mundial, entre outras modalidades. Então, participem conosco. Só informando aqui, o site é o taubaté.sp.gov.br. Marco Antônio, agradecer mais uma vez a sua vinda, muito obrigada. E as portas estarão sempre abertas. Seja, né, bem-vindo numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre paraatletismo e também sobre esporte de um modo geral. Obrigada, viu? Eu agradeço e estamos sempre abertos, estamos com uma grande política pública para o esporte, para a cidade de Taubaté. Esse foi o Conexão Popular de hoje. Quero agradecer a sua audiência e também a sua companhia. Até breve.